controle das finanças públicas federais. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o secretário do Tesouro Nacional, Arno Hugo Augustin Filho. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutor Arno, eu queria um pouquinho entrar na questão logo do superávit, que é uma agonia sempre acompanhar esses números. Em fevereiro último, o governo central, incluindo o Banco Central, Tesouro e Previdência, apresentou um superávit primário de 2,6 bilhões de reais, contra 14,3 bilhões em janeiro. Em 12 meses, o superávit acumulado corresponde a 83,1 bilhões, ou seja, 2,22% do PIB, portanto, abaixo da meta fixada pelo governo, um pouco acima de 3%. Qual é a sua expectativa para o resultado do superávit primário para este ano? Primeiro, só uma correção. Na verdade, a meta para o governo central, que dos dados que são compatíveis com os que tu citou, ela é 2,15. Portanto, nós estamos acima da meta. Sim, mas no geral, no global... Não, mas aí também o superávit é maior, né? Então, nós estamos acima da meta. Claro. Como é que é feita a meta? A meta é composta por 3 áreas. A do governo central, dos estados e municípios e das estatais federais, que nós retiramos já Petrobras, mas ela ainda há um controle e a meta é 0, ou seja, a meta é que as estatais não têm nem superávit nem déficit. Nós estamos em 12 meses com um superávit bom, nós estamos com um superávit levemente, inclusive no governo central, levemente acima da meta. Agora, o mais importante é a tendência. Ou seja, por exemplo, nós recentemente nós anunciamos o nosso superávit do mês de fevereiro. Ele foi de 2,6 bilhões. Em fevereiro do ano passado, o superávit tinha sido negativo, tinha sido déficit, tinha sido um déficit de 1 bilhão. Então, no mês de fevereiro desse ano, nós tivemos um superávit de 3,6 bilhões, melhor do que do ano passado. Em março do ano passado, nós tivemos um déficit primário de mais de 4 bilhões. Em março desse ano, eu já adianto, nós vamos ter superávit. Portanto, nós estamos numa situação fiscal melhor. Por que estamos numa situação fiscal melhor? Primeiro, o país cresceu, fruto de uma política anticíclica, ou seja, de uma política do governo de não permitir que a recessão fosse tão forte como foi em outros países. Com isso, nós tivemos um crescimento grande o ano passado. Esse crescimento, ele tem, num segundo momento, um efeito sobre as nossas receitas. Ou seja, as receitas estão crescendo de forma significativa porque o país recuperou seu dinamismo econômico. Segundo ponto, nós diminuímos despesas. Nós fizemos um corte no início desse ano de 50 bilhões de reais. Por que fizemos isso? Com o objetivo de que o superávit pudesse ser alcançado, conforme a meta, e também olhando para o efeito econômico, ou seja, como o Brasil retomou um ritmo de crescimento forte, significativo, até um pouco superior do que seria desejável, o setor público não precisa mais ele empurrar o crescimento. Ele pode agir de outra maneira, que é como estamos agindo agora. Ou seja, ele atua de forma anticíclica. Quando a economia está crescendo pouco, nós incentivamos o crescimento, fazemos uma política fiscal ativa no sentido de fazer crescer mais. Agora, esse ano, o ano de 2011, como o crescimento do ano passado foi acima de 7%, do crescimento forte, nós podemos e devemos, e estamos fazendo, ter uma política de maior contenção fiscal. Então, essa tem sido a nossa política, por isso vamos cumprir a meta cheia e estamos tranquilos de que isso... A meta cheia que você fala para o governo central. Para o governo central e também do país como um todo. Doutor Arno, o que nós podemos esperar esse ano aí, em termos de comportamentos, na relação da dívida líquida e PIB, tendo em vista o novo cenário, ou seja, essa prioridade no combate à inflação, os cortes orçamentários e também a redução da demanda? O Brasil, ele teve uma redução da sua dívida PIB nos últimos 8 anos, de 12 pontos do PIB. O Brasil tinha uma dívida PIB acima de 50% e nós fechamos o ano de 2010 com algo em torno de 40%. Portanto, nós estamos diminuindo significativamente ano a ano a nossa relação dívida-PIB e em 2011 nós vamos continuar com esse mecanismo, ou seja, o Brasil vem... Mas chega a quanto, mais ou menos? Creio que ela fechará o ano um pouco abaixo de 40%. Algo em torno disso.
Nós estamos projetando, portanto, uma melhoria fiscal em 2011. Ela é decorrente do cumprimento do superávit primário e é também decorrente do próprio crescimento econômico, que vai fazendo com que essa dívida, já que ela não cresce tanto quanto a economia cresce, ela vai diminuir. Então, esta é uma tendência, é um indicador bom de uma diminuição da dependência do país de financiamento para se sustentar. Então, isto é uma situação fiscal sólida, ou seja, em que o país ele vai aos poucos diminuindo a sua dívida e com isso ele tem condição de, num segundo momento, agir como a gente já agiu nessa última crise, ou seja, se as coisas exigem um setor público que seja mais atuante, que incentive a economia, ele pode, num determinado ano, diminuir o seu primário, né? Estimular a economia, desde que faça isso de forma responsável, desde que faça isso dentro de uma curva de longo prazo sustentável, isso não cria dificuldade. Então, essa condição o Brasil já tem. Agora, esse ano nós achamos que é um ano em que, em função do crescimento que estamos tendo, nós podemos e devemos e iremos continuar com uma política vamos cumprir a meta cheia, pelo menos, e então será um ano de contenção fiscal forte. Achamos que é bom isso para o país e por isso fizemos um corte significativo no caso do governo federal, 50 bilhões. Alguns economistas chegaram a apontar que o melhor seria o país perseguir o resultado nominal, em vez de ir atrás de superávit primário, ou seja, passar a incluir nos cálculos do governo, nas suas perspectivas de conta, também o pagamento de juros da dívida. Como é que o senhor reage a isso? Eu reajo de forma positiva. Acho que essa é uma transição... É factível? Sim, é uma questão de momento. Né? De alguma forma, nós já temos essa meta, não enquanto uma meta colocada na LDO, mas uma ideia de olhar com mais força para o resultado nominal, não olhar apenas para o resultado primário. Nós já temos feito isso. A estatística fiscal contempla os dois, o Banco Central divulga, além do resultado fiscal e do resultado primário, ele divulga também o resultado nominal. Nominal nós somos deficitários em quanto para esse ano? 2,6 foi o ano passado. 2,6 do PIB. E esse ano? Esse ano nós acreditamos que isso vai diminuir. Né? Eu não vou fazer uma estimativa, mas acreditamos que vai ser uma situação de resultado nominal melhor. Por que o resultado nominal é zero, né, que é o que em geral falam, ou seja nós equilibrar, ele é factível? Porque aos poucos nós temos diminuído o resultado nominal. O resultado nominal já foi mais de 6%, já foi bem mais forte, né, negativo. Por que é importante olhar não só o primário? Porque o resultado nominal, ele inclui tudo, inclusive o custo da política monetária, ou seja, ele inclui o custo da rolagem das dívidas, ele inclui o custo das operações financeiras. E o ideal, no longo prazo, é nós termos, sim, um resultado nominal zerado, ou seja, ele não ser em nada negativo. Isso dentro de quanto tempo? Qual é essa perspectiva de zerar? Eu acho que, ao longo dos próximos 4 anos, o Brasil tende a chegar nisso. Né? Essa é uma estimativa que a gente faz. O Brasil já estaria até bem mais próximo se não fosse a crise, a crise internacional. Né? Também esse tipo de projeção tem que sempre ser feito com muito cuidado, né? Porque isso depende muito das situações factuais, às vezes não só do Brasil. Então, bom, em 2008, antes da crise, nós não só fizemos a meta cheia do resultado primário, como nós ainda fizemos 0,5% a mais e poupamos isso no Fundo Soberano, porque essa era a tendência do país. Bom, aí veio uma crise grande, o país cresceu menos em 2009, né? Não cresceu praticamente em 2009, e isso gerou uma dificuldade do ponto de vista da evolução positiva das nossas variáveis. Então, aqui eu insisto que é factível, é uma tendência, e olhar não só o primário, mas também o nominal é bom, porque aumenta a transparência. A sociedade ela precisa saber quanto o país gastou em política fiscal e ela precisa também saber o que custa a política monetária, o que custa a política de reserva, enfim, para que possa tomar a melhor decisão sobre qual a política que melhor contempla os interesses do país. Doutor Arno, entre as diversas opções de aplicação que temos no mercado, inclusive destacando uma opção para os pequenos poupadores, nós temos aí as opções hoje ligadas ao Tesouro Direto.
Quais são as modalidades de aplicação que o Tesouro oferece para os pequenos poupadores? O que já existe de experiência, de balanço que se possa fazer e até mesmo quais são os números que o senhor tem a apresentar em relação a esse desempenho? Eu agradeço bastante essa questão, porque para nós da Secretaria do Tesouro, vamos dizer assim, a menina dos olhos, uma coisa que a gente né, fica muito feliz ao poder comentar é o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? Todos os cidadãos do Brasil, na nossa opinião, têm o mesmo direito que uma grande instituição financeira de comprar títulos da União, evidentemente, a partir das suas disponibilidades. Por que isso? Porque o mercado, antes do Tesouro Direto, o mercado financeiro, os bancos, compareciam os leilões da Secretaria do Tesouro e, bom, tinham as taxas de juros altas, que à época se praticavam, e a pessoa física, ela só podia ter títulos através do sistema financeiro. Então, criou-se o chamado Tesouro Direto, por isso que vem essa expressão, e ele, inclusive, é feito pela internet, ou seja, com a possibilidade ampla dos cidadãos de acessar a ele. O que se faz no Tesouro Direto? Se faz a venda de títulos do Tesouro Nacional para qualquer cidadão. Tanto os títulos pré-fixados, os títulos com Selic, todos os títulos que são colocados... Uma aplicação de baixíssimo risco, um retorno garantido. Uma aplicação de baixíssimo risco e de grande retorno. E principalmente, o que nós achamos importante é a transparência e que se dê ao cidadão a mesma oportunidade que se dá para o sistema financeiro. Resultado disso... Nós temos mais de 200 mil aplicadores no Tesouro Direto. Quantos e já mil? 225 mil. Mas qual é E já temos 5 bilhões de títulos emitidos na mão de pessoas físicas, que é o perfil do Tesouro Direto. Há um limite, né, de aplicação de 400 mil, ou seja, porque a gente não quer no Tesouro Direto... o objetivo dele é popularizar, é ter um grande número de pessoas, ou seja, ele não tem por objetivo o sistema financeiro, os bancos, enfim. Sim, pessoa física quer fazer uma aplicação, e ela pode fazer. Como é que se faz? Isso entra no site do Tesouro, né, Tesouro Direto, né, www.tesourodireto.fazenda.com, e ali você... tem as condições, os títulos que são colocados. São vários títulos. São vários títulos. Pode ser pré-fixado, pode ser título... Mas ele precisa de uma financeira para fazer isso? Ele precisa de uma conta bancária e de uma corretora, mas boa parte dos bancos já tem isso automaticamente. Então, ele tendo a conta bancária, por exemplo, o Banco do Brasil tem isso, outros têm. Mas tem um valor mínimo para investimento? É muito baixo o valor mínimo. Então, as pessoas podem, depende disso do tipo de título, né? Essa aplicação concorreu com a poupança ou concorre com a poupança? Não. São perfis bem diferenciados. Porque o Tesouro Direto, ele não é do pequeníssimo poupador, ele exige que a pessoa faça uma análise, porque ele vai comprar um título, por exemplo, de longo prazo, né, com uma determinada taxa. Não é como a poupança, que tem um tipo de remuneração, de rentabilidade, mas faz o Tesouro Direto, não, ele tem que fazer uma análise. Bom, se eu comprar um título pré-fixado, de longo prazo, a inflação vai ser maior, vai ser menor, eu vou querer carregar todo esse tempo, mas ele pode vender, então ele pode comprar e pode vender. E quanto à liquidez? O que é que... Todas as semanas nós fazemos recompra para dar liquidez. Ou seja, o próprio Tesouro faz a recompra para que não haja esse problema de, se ele não quer carregar o título ao longo do período... Ou ele precisa do dinheiro por emergência. Exatamente. Né? Semanalmente se faz. Qual a avaliação do desempenho dessa aplicação em relação ao próprio desempenho da economia? Muito positivo. Qual o paralelo que o senhor faz? Não, é muito positivo. Ela tem melhorado muito o número de aplicadores e tem também feito o próprio volume. Veja, 5 bilhões em 1 trilhão e 600 é um valor pequeno proporcionalmente. Mas, em termos absolutos, 5 bilhões é um valor importante, significativo. Não é que nem outras aplicações, e nem se pretende concorrer com as outras aplicações. Ele é muito mais um instrumento de oportunidade igual. Se o sistema financeiro pode aplicar em título público e tem uma determinada rentabilidade, qualquer cidadão também tem esse direito. Essa é a filosofia do Tesouro Direto. Né? E, claro, como as necessidades e as disponibilidades das pessoas, às vezes, não é de longo prazo, às vezes não é o próprio tempo da pessoa ir lá olhar, ver que tipo de título. Mas é fácil, ou seja, a gente tentou
fazer a aplicação mais amigável possível para o cidadão e tem funcionado bem. Então, uma boa opção e principalmente uma opção de maior transparência, até para que muitas pessoas não sabem que tem essa possibilidade e a gente tem, através dela, melhorado o conhecimento, inclusive, de como é que é o trabalho de títulos do país, que em última análise é do cidadão, ou seja, quem paga o juro em última análise é o cidadão, é o povo, né, que é o detentor das disponibilidades da União. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre no nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Para obter maiores informações sobre a administração das finanças públicas federais, entre no portal do Tesouro Nacional, www.tesouro.fazenda.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo secretário do Tesouro Nacional, Arno Hugo Augustin Filho. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.